Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos no livro de 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 8, E o capítulo ele vai tratar acerca da idolatria, acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos à leitura. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, os crentes, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Preste bem atenção no versículo 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Então, está diante de nós, o apóstolo Paulo está exortando a comunidade de Corinto da responsabilidade que nós temos diante do saber, diante do conhecer a palavra de Deus, diante daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado com as pessoas à nossa volta que não têm o conhecimento. Olha o versículo 12, é forte, gente. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. O que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer que tudo aquilo que prejudica o meu irmão não está direito, não é correto, não é certo, se prejudica o meu irmão. Então, queridos, aquela cidade ali de Corinto, ela estava impregnada na idolatria. Altares pagãos, eles eram erguidos em todo lugar, as comidas eram sacrificadas aos ídolos. Paulo, então, convida a igreja a se edificar em amor uns aos outros, por meio do amor cristão.
deixar de lado a sabedoria humana, que é carnal e demoníaca, e colocar em prática a lei do amor, a lei do amor. A idolatria, queridos, ela é uma coisa abominável aos olhos de Deus, tá? Deus, ele vai falar na sua palavra que ele não divide a sua glória com ninguém. A idolatria, ela causa uma cegueira espiritual, tamanha na pessoa que pratica a idolatria, porque a pessoa ela não consegue entender a grandeza da soberania do Deus que é grande, do Deus que é maravilhoso. E é uma cegueira tão grande que a pessoa não usa a sua inteligência, o seu saber, o seu conhecimento para se perguntar, né? Como eu posso me ajoelhar, me prostrar diante de uma imagem de escultura que não pode nem sair do lugar? Que para sair do lugar ela precisa ser levada, conduzida por um outro ser humano, né? E aí a lei espiritual, ela é clara. A lei espiritual é clara. Nos 10 mandamentos, Deus dá a ordem, é um comando de Deus. Não farás imagem de escultura. Não farás e não farás. Não farás imagem de escultura do que há no céu, de coisas que tem no céu, do que há na terra, do que há debaixo da terra. Não é para fazer imagem de escultura. Não prostrarás e não cultuarás. Não te prostrarás e não cultuarás, não lhes darás culto, porque o Senhor é um Deus zeloso que vinga a maldade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Há um legado geracional na idolatria. Há uma maldição na idolatria. Então a ordem de Deus é para não fazer. E os 10 mandamentos são protetivos. Todo não de Deus é para a nossa proteção. Porque quem se ajoelha diante de uma imagem de escultura fica cego da soberba, se ensoberbece, não consegue raciocinar. Como eu posso me ajoelhar diante de uma imagem de escultura que foi fabricada pela mão de uma outra pessoa, um outro ser humano, que não consegue sair do lugar, que não consegue fazer nada? O que essa imagem de escultura pode fazer por mim? Então, o raciocínio, ele é prejudicado quando a nossa fé está no lugar errado. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E as pessoas vão além. Não só se prostram diante de uma imagem de escultura, não só cultuam uma imagem de escultura, mas sacrificam comidas, festas, todo tipo de coisa. No capítulo para frente, Paulo vai dizer que por trás de uma imagem de escultura tem um demônio. Tem um demônio recebendo adoração. Então que nós possamos abrir os nossos olhos. A palavra de Deus vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. Com certeza, a pessoa que lê os 10 mandamentos, ela jamais vai continuar prostrada ou cultuando as imagens de escultura. Vai compreender a ordem de Deus para não fazer, para não prostrar e para não cultuar. Vai compreender, se ler a palavra, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Só permanece na idolatria quem não conhece a palavra, quem não lê a palavra, porque se lê os 10 mandamentos, não vai permanecer mais na idolatria. Vai se arrepender e vai ao Deus vivo e verdadeiro, porque o Deus vivo e verdadeiro, não há nada criado na face da terra, nem na face da terra, nem no mundo espiritual, que possa representá-lo, nada. É pela fé que nós o cultuamos, é pela fé que nós o adoramos, é pela fé que nós nos prostramos, é pela fé, porque nada pode representá-lo por causa da sua majestade, por causa da sua grandeza. Não há nada criado que possa representar a grandeza desse Deus maravilhoso que nos criou, que nos formou
E tudo que existe, tudo foi criado por Ele e para Ele. E para Ele. É isso que o livro de João diz lá no capítulo 1. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Nada pode representá-lo na face da terra. Isso é uma mentira, é um engodo que o inimigo coloca nas mentes para deixar a pessoa aprisionada na mentira de Satanás, Que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão na cegueira da idolatria. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã, queremos Te agradecer, queremos Te louvar. Pai, muito obrigada pela noite de sono tranquila. Obrigada, Pai, pelo descanso. Obrigada, Pai, porque a Tua presença, ela é maravilhosa, Pai. Obrigada por acordar pela manhã, porque a Tua palavra tem uma promessa tão preciosa, uma promessa que diz que as Tuas misericórdias se renovam a todo novo amanhecer. E hoje, Pai, eu quero apresentar a Ti, ó Deus, diante da leitura da Tua palavra, diante da orientação do apóstolo Paulo, da orientação da Tua palavra, Pai. Deus de poder, quero apresentar a Ti, Pai querido, toda cegueira espiritual à nossa volta, toda cegueira espiritual, Pai, todas aquelas pessoas que nós amamos, Pai, amamos, ó Deus de poder, nossa família, nossa parentela, aqueles que ainda, Senhor, ainda estão envoltos, ainda estão envolvidos, ainda estão afundados, Pai, na mentira da idolatria, que ainda se prostra, ainda cultua, Pai, uma imagem feita pelas mãos do homem. Pai querido, estão enganadas, Pai. Mas nós Te pedimos a Tua misericórdia, que a Tua misericórdia se renove para essas pessoas também. Pai querido, que eles tenham oportunidade, Pai, de ler a Tua palavra, a ouvir a Tua palavra, porque a promessa, Pai, da Tua palavra é que jamais ela volta vazia, Pai. Então, ó Deus querido, aonde chegar, ó Pai, aonde chegar esse devocional, Pai querido, por meio da internet, aonde chegar, aonde, Deus querido, for ouvido por uma pessoa, Pai, que tem essa prática de cultuar, de prostrar, de se ajoelhar diante de uma imagem de barro, uma imagem de gesso, uma imagem de escultura, acreditando, Pai, enganosamente que aquilo que está diante de si, Pai, tem poder sobrenatural, é divindade. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos que os olhos e os ouvidos sejam abertos, que os olhos e os ouvidos sejam abertos, Pai. Que haja, Deus de poder, o convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Que essa pessoa ouvir a leitura desta palavra, palavra que liberta, a palavra verdadeira, fiel e justa, possa ser liberta, toda cegueira espiritual possa cair por terra. Pai, eu oro por esta pessoa, eu intercedo por essa pessoa, Pai, porque eu sei, ó Deus de poder, que o Senhor é poderoso para fazer chegar aos ouvidos de quem precisa, Pai, esta leitura bíblica. Deus de poder, salva essa pessoa, liberta de toda mentira de Satanás, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pelos enfermos no dia de hoje, eu coloco diante do Senhor, ó Pai. Deus de poder, eu oro a Ti, Pai, pela vida da Cláudia, pela vida da Dona Isabel ali naquele hospital, que o Senhor visite ali com refrigério, com consolo. Pai de poder, Tu tens poder para curar totalmente aquela enfermidade. Nós pedimos a cura, porque a Tua palavra diz isso, que na cruz o Senhor levou todas as nossas enfermidades. Sobre ela nós oramos, Pai, sobre esta palavra nós oramos. Tudo o que pedirdes crendo em oração recebereis. É sobre a palavra que oramos, Pai. Deus, eu oro para que o Senhor visite a vida do pastor Marcos, a vida da pastora Edileuza naquele hospital. Pai querido, dá
refrigério, consolo e descanso para o teu filho, Pai. Deus de poder, cura toda aquela enfermidade, Deus. Eu oro pelo meu neto Isaac, cura todo o autismo, que o Isaac seja curado por completo de todo o autismo, Senhor. Pai de poder e de misericórdia, eu oro a Ti, Deus, pelo Robson, os filhos da Rosane, pela Bianca, Pai, que tem uma luta contra o câncer, que o Senhor do altos céus possa fazer a obra de cura e de libertação nos filhos da Rosane, Deus de poder e de graça. Eu oro pela vida do meu esposo, na luta dele também, que o Senhor possa trazer a cura completa, Pai. Pai, pela minha sobrinha Carla Fabiana, que tem essa luta também, Deus de poder, que ela possa conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Pai, que os olhos sejam abertos e que ela conheça o Deus vivo e verdadeiro. Pai de poder e de graça, tenha misericórdia. Pai, hoje eu quero colocar diante do Senhor, Deus, toda a minha parentela, Pai. Os meus tios, Deus, eu oro a Ti pelo tio Aristeu, pela Mara, Andressa, suas casas, seus filhos, Pai. Eu oro por eles, Pai, porque o coração enlutado sofre, Pai. Mas que o Senhor seja o consolo e o refrigério daquela família, Deus. Abençoa, Pai querido, aquela família com consolo e refrigério do altos céus para esse tempo difícil, Pai. Deus de poder, eu oro pelo tio João, Pai, sobre os seus filhos, Paizinho querido, que a Sandra, Pai, sua casa. Eu oro pelo Luiz Carlos, sua casa, Carino, Natan. Deus abençoa teus filhos com a tua presença. Eu oro, Pai, pelo Júnior, sua esposa e sua filhinha, Pai, que eles conheçam o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Eu oro pelo Juliano, Deus de poder, que todas as escamas dos olhos caiam por terra. Pai querido, que teus filhos, Pai, possam conhecer os meus primos, possam ser, ó Deus querido, libertos, salvos, Pai, curados, Pai querido, protegidos, que haja provisão na vida deles, Pai. Eu oro pelo tio Marinho, sua casa, tia Marinês, seus filhos e netos, Pai querido, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, Pai, a bênção da salvação, Pai, a bênção da cura, a bênção da libertação, Pai. Eu oro pelas minhas primas, Deus, a Sandra, a Mari, Deus. Eu oro por eles, Deus. Eu oro pelo tio Anísio, Pai. Eu oro pela família lá, Deus querido. Todos os meus primos, Pai. Eu oro pela parentela do Ingo no dia de hoje, pedindo tua bênção, pedindo a salvação, Pai querido, dos meus cunhados e cunhadas, Pai, a vida da Ivete, sua casa, sua família, suas filhas. Pai, que haja salvação, cura e libertação. Eu oro pela vida do Idemar, ó Deus, Pai, pela Daiane e seus filhos, Pai, que haja cura, libertação e salvação, Pai, a vida do Idelfonso, Pai, a vida da Ilona, suas casas, seus filhos, netos, que haja salvação, cura e libertação. Pai, só o Senhor pode alcançar nossa parentela. Pai, eu oro pela vida do meu pai. Abençoa, Pai, a vida do meu pai, com a tua presença, com a tua graça, com a tua saúde. Deus de poder, que o Senhor abençoe a vida do meu pai. Deus, eu coloco diante do teu altar a vida dos meus irmãos, a vida do Simeão, Pai, sua casa, Pai, a vida da Rosiane, minha cunhada, a vida do Lucas, da Manuela, a vida do Caleb, do Samuel, Pai, abre os olhos, Deus. Paizinho querido, que o Lucas tenha os seus olhos abertos em todas as áreas, Pai. Dá um emprego para o Lucas, Pai, nós te pedimos isso, Senhor Deus, dá um emprego, Senhor, dá amizades, Pai, amizades que vão conduzi-lo, que vão levá-lo à transformação completa. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti pela Samira, pelo Luciano. Traz de volta, Pai, para o Teu altar, ó Deus, a vida do Luciano, Pai. Deus de poder, que ele possa, Pai, olha,
Eu oro pela vida da minha irmã e do Luciano, Pai, a vida do Bruno, a vida da Melissa, Pai, que estava enferma, a vida da Sara, do Ivan em sua casa, sua mãe, sua irmã. Deus, alcança a minha parentela com tua provisão, com a tua proteção. Pai querido, traga existência o que não existe, Pai, na vida deles, Pai. Deus, de poder, tudo aquilo que eles precisam, tudo que eles precisam, Deus, e necessitam no dia de hoje, que a tua presença seja sentida, Pai. Que a tua presença seja sentida na alma do Luciano, Pai, na alma da Samira. Deus, eu oro por eles, Pai, eu oro por eles, Deus de poder. Eu oro pelo meu irmão Álvaro, seus filhos, Deus, a Mirella, o Pedro Júnior. Pai, que eles te conheçam, conheçam o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Que os olhos sejam abertos, que eles conheçam o Deus vivo e verdadeiro. Paizinho querido, dá cura, libertação, provisão, cuidado sobre a vida da minha parentela no dia de hoje, Deus. Eu peço a tua bênção. Ah, Deus, eu oro a ti por cada criança que vai chegar no projeto. As crianças que estão enfermas, cura totalmente as enfermidades. Eu oro pelas famílias, Deus, de cada criança. Cada criança, Pai, tem uma família, tem um pai, tem uma mãe, tem uma avó, tem um primo, tem um tio. Deus de poder, que a salvação, a cura e libertação vinda do alto céus possa alcançar cada criança que chega no projeto, Pai. Que haja libertação, que haja cura, Pai. Deus, aqueles que estão com problemas financeiros, Pai, que haja provisão. Aqueles que estão afundados, Pai, nos vícios do alcoolismo, das drogas, que haja libertação. Haja libertação, Pai, onde essa criança vive. Deus de poder, Deus de graça, tenha misericórdia. Paizinho querido, toma nossa equipe, inspira a nossa equipe, Deus. Que a nossa equipe de professores, toda a equipe, Pai, da cozinha, da merenda, toda a equipe da secretaria que atende, toda a equipe, Pai, seja inspirada hoje. Receba do Senhor uma porção de inspiração do alto céus para acolher, para amar, Pai querido, para abraçar cada criança que chegar para nosso cuidado no dia de hoje. Pai, entregamos para Ti o dia de hoje. Sê conosco nesse dia. Vem nos encher da Tua presença. Vem trazer para as nossas vidas, para as nossas relações interpessoais, cura, libertação e salvação em todas as áreas. Pai, onde houver cegueira espiritual, Pai querido, que no dia de hoje, Pai, essa pessoa seja liberta de toda cegueira espiritual. Pai querido, Deus de poder, derrama uma unção de libertação contra toda cegueira espiritual. Pai, em nome de Jesus, promove no dia de hoje, Pai, a minha volta, a libertação do altos céus, Pai, nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Já te agradecemos por todas as bênçãos que vamos receber hoje. Muito obrigada, Pai. Nós decretamos que o dia de hoje é um dia de bênção, de libertação de toda cegueira espiritual. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém.